Queridos, graça e paz a todos, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês. E nessa oportunidade eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos para nosso crescimento espiritual, nosso amadurecimento, né, da nossa fé. E a palavra que eu quero trazer hoje é a revelação geral e a revelação especial de Deus, né? São dois termos que são usados no estudo teológico, em se referindo à forma como Deus ele se revela para nós, né? A teologia ela se propõe a exatamente trazer uma exposição sobre Deus de uma forma mais organizada, sistemática. E dentro do estudo teológico das Escrituras em si, que nós chamamos de bibliologia, que é o estudo da Bíblia, nós temos esse tema, a revelação geral e a revelação especial. O que significa isso? É que Deus, ao revelar seu homem, ele usa pelo menos essas duas formas de revelação. A primeira, ação geral, ela se trata da revelação que Deus faz de si mesmo através da própria criação, daquilo que ele criou. Nós podemos observar alguns versículos na Bíblia que ilustram isso, né, que dão base para isso. Lá o Salmo 119, ou o Salmo 19, melhor dizendo, ele diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite. Então, significa dizer que a própria natureza, né, ela expressa Deus, né? O poder de Deus, a existência de Deus que controla tudo que foi criado por Ele mesmo, né, de uma forma muito harmoniosa. Né? Se nós formos levar isso para um campo mais de estudo científico, nós vamos ver, por exemplo, a própria força da gravidade, né, que mantém todas as coisas suspensas no universo, né, e sem que elas entrem em choque, né? Isso aí também mostra a grande administração que Deus tem sobre a sua criação, né? E parece-me que tudo isso nos faz levar a entender que é preciso ter mais fé para não acreditar na existência de Deus do que para acreditar em Deus. Uma pessoa que não acredita em Deus parece que tem mais fé do que quem acredita, né? Porque parece ser mais absurda a ideia de que não existe um Criador do que a ideia de que existe um Criador, né? Porque o homem nunca conseguiu provar realmente as teorias que ele mesmo tem criado sobre a não existência de Deus. Por exemplo, a criação, né, a teoria da evolução, que acredita que tudo no universo faz parte de um processo evolutivo, né, inclusive o próprio homem. E para essa teoria, tudo ainda está em um processo de evolução, ou seja, o que o homem é hoje, né, não será no futuro, né? Possivelmente, porque se ele está numa evolução, ele pode se transformar em algo diferente daquilo que ele é hoje. Mas, na verdade, se nós formos pensar até mesmo de uma forma mais científica, alguns cientistas criacionistas, que acreditam na criação a partir de Deus, também levantam uma tese muito interessante do ponto de vista científico, de que tudo que foi criado de uma forma tão meticulosa, uma forma tão sistemática, que seria impossível hoje nós acreditarmos, por exemplo, na própria criação do homem como produto da evolução, uma vez que o homem é um ser tão complexo que a forma como ele existe hoje não poderia existir numa forma mais inferior, né? Porque, por exemplo, hoje, imagine um homem sem o coração. Como ele poderia viver sem o coração, se o coração ele bombeia sangue para todo o corpo e os órgãos
Os outros órgãos do corpo dependem do coração para receber o sangue, né? O próprio oxigênio, né? Que o cérebro precisa, né? Para ser oxigenado, enfim. Então, cada coisa precisa da outra, cada sistema do corpo humano depende do outro, né? O sistema circulatório, o sistema respiratório, o sistema urinário, né? Todos esses sistemas estão interligados para que esse homem ele se mantenha vivo. Então, pensar na evolução humana, que o homem ele era simplesmente uma substância muito simples, né? Que vivia na água e depois, né, foi tomando formas mais complexas e se transformou em algo mais complexo que depois sai da água e se desenvolve na terra e depois vai ganhando outras formas, né? E chega a ser algo que se identifica com os mamíferos, né? E aí chega até a evolução da espécie de onde vem o macaco e depois possivelmente de onde se originou o homem até chegar nessa forma que nós temos hoje, né? Um macaco inteligente, mais evoluído. Então, isso aí, é impossível, né? Acreditar nisso é quase que impossível, é preciso ter muita fé mesmo, até mesmo mais fé do que acreditar na própria teoria criacionista que estabelece Deus como nosso Criador. Então, a revelação geral, ela se dá exatamente do fato de que Deus se faz ver através da sua criação. Quando nós olhamos para a natureza, para toda a criação de Deus, para toda a complexidade que existe na criação, né, tudo isso deduz para nós que existe um Deus que criou, né, o homem a partir daquilo que ele é mesmo, né, não de uma evolução. Então a natureza revela um Criador, né? Essa é a revelação geral de Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui um texto interessante, nós temos ele em Romanos, que também nos fornece base para essa compreensão sobre a revelação geral de Deus. Está aqui em Romanos capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque os céus do céu se versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Né? Está se referindo ao homem. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, como o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, o texto está falando aqui sobre aqueles que não creem em Deus, né? E que vivem a sua vida ao seu bel prazer na prática dos pecados por ignorar Deus, mas aqui Paulo, na sua carta, dá o testemunho de que Deus, ele existe e se manifesta ao homem de uma forma natural, né? Através da sua criação, ele manifesta o seu poder invisível, né? Pelas coisas que foram criadas, tá? Então, isso dá base para a revelação geral de Deus, que se manifesta nas coisas que foram criadas. Agora nós temos também uma outra forma de revelação de Deus muito importante e que é, podemos dizer, a mais importante para nós, que é a revelação especial. Né? A revelação especial de Deus, ela se dá pelas Escrituras Sagradas, né? E é extremamente importante, uma vez que através das Escrituras nós podemos ir mais além, né? Passando do conhecimento da revelação geral, que se dá pela criação, né? E que por si mesma aponta para um começo, para um Criador, para um conhecimento pessoal, né? Um conhecimento mais íntimo e um conhecimento relacional, né? Através da revelação que Deus faz de si mesmo, da sua vontade para com as nossas vidas, através das Escrituras, né? Então, as Escrituras Sagradas, elas
elas fazem parte da revelação especial de Deus para nós, né? Nos levando à gloriosa experiência de não apenas ver Deus como Criador, mas também de nos levar a um relacionamento com Ele e conhecê-lo como nosso Pai. A revelação especial de Deus que se dá através das Escrituras nos leva a um relacionamento pessoal com Deus, né? A sermos, a olharmos para Deus como Pai e a nos vermos como seus filhos, né? E Jesus, ele veio ao mundo exatamente para resgatar isso, né? Trazer essa revelação mais ampla e mais profunda de Deus em nossas vidas, para que pudéssemos realmente descobrir Deus de uma forma mais ampla, né? Mais satisfatória para nós e para Deus também, porque Deus não quer ser visto apenas como um Deus criador, alguém que está longe da sua criação, assentado no trono. Não, Ele quer ser Deus de perto, Ele quer se relacionar conosco, né? E Jesus, ele foi a própria expressão desse Deus. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Ele é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Então Jesus veio ao mundo, por isso ele também foi chamado nas Escrituras de Emanuel, Deus conosco, porque Ele nos deu uma visão bem clara, bem objetiva de quem é Deus e como é Deus. Ele manifestou na terra a característica desse Deus, os sentimentos desse Deus, né? Ele mesmo disse aos seus discípulos: quem vê a mim vê o Pai. Então, a forma como Jesus foi é a forma como Deus é, e isso nos aproxima desse Deus, né? Jesus veio não somente para nos revelar a pessoa de um Deus Criador, mas nos revelar a pessoa de um Pai, nos capacitando, através da sua obra redentora e por meio do Espírito Santo, a termos de paternidade e de filiação com esse Deus, né? Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 6, diz assim: porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Então, através da obra redentora, nós recebemos o Espírito Santo, né? Nos tornamos filhos, e porque somos filhos, Deus envia o seu Espírito aos nossos corações que clama Abba Pai. Ou seja, Ele nos leva, através do Espírito Santo, a essa relação, a esse reconhecimento, né? Através de uma convivência que temos com Ele, através do Espírito Santo que nos ensina a orar, o Espírito Santo que nos interpreta a palavra, o Espírito Santo que nos faz sentir a presença desse Deus em nossa vida, né? O Espírito Santo que também nos faz ser participante do poder da manifestação desse poder de Deus em nossas próprias vidas, através de dons, né, que se manifestam em nós. Quantos de nós já não tivemos a oportunidade, o privilégio de sermos realmente, né, e temos sido instrumentos de Deus para pregar a palavra, para orar pelas pessoas e ver o poder de Deus se manifestando através das nossas vidas? Quantos de nós também já não fomos, já não recebemos milagres do Senhor, já vimos o poder de Deus em nossa própria vida, né, se manifestando? Então, o Espírito Santo, ele foi enviado aos nossos corações para nos levar a essa experiência, né? Lá em Romanos 8:15 também diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Nós recebemos o espírito de adoção de filhos. E aqui no texto de Romanos 8:15, essa palavra espírito de adoção está em letra maiúscula, o Espírito, ou seja, está se referindo ao Espírito Santo. Ele nos faz nascer na família de Deus, ser aceitos por Deus, né? Ser aceito. Mesmo a gente tendo vindo de Adão, né? Nós sermos descendentes do Adão, mas nós somos adotados, aceitos como filho. É Ele que legaliza isso no mundo espiritual, através da obra redentora. Ele nos traz de volta para Deus e nos faz ter uma nova identidade. É Ele que gera em nós a identidade de filhos, né? Para que possamos experimentar esse relacionamento com o Pai, como diz aqui: mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, ou seja, através do qual nós podemos chamar Deus
de Pai. Então isso é muito extraordinário, porque é através do Espírito que nós chamamos Deus de Pai, mas nós não chamamos Deus de Pai por uma questão religiosa, nós chamamos porque Ele nos faz sentir isso, que nós somos filhos. Ele gera em nós esse sentimento de filiação e nos faz sentir também os sentimentos de paternidade de Deus, né? Nos faz sentir o seu amor e o seu cuidado. Paulo também diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, ou seja, o amor de Deus, ele é sentido em nós porque o Espírito Santo habita em nós, e como ele habita em nós, ele faz transbordar o nosso coração do amor de Deus. Nós sentimos as frequências desse amor, nós sentimos esse amor borbulhando dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui estão esses dois aspectos da revelação de Deus, a revelação geral e a revelação especial. Nós tanto cremos na revelação geral, mas também cremos na revelação especial, né? Essa revelação especial que se dá pelas Escrituras, que nos faz conhecer essas verdades e experimentar essas verdades através do Espírito Santo, que nos ajuda a crer e a viver e a experimentar, se torna realmente especial em nossas vidas quando nós somos levados por esta revelação a um relacionamento com Deus como filhos. E quando nós chegamos a este nível, não há como mais ignorarmos a existência desse Criador, mesmo em face de todos os argumentos anticriacionistas ou anti-Deus que existem no mundo, na sociedade, né? Talvez você aí em algum momento, você vai assistir algum vídeo aí de alguém querendo dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, de que a Bíblia é um livro escrito pela mente humana, né? E ignorando isso, a Bíblia, com certeza você vai ter dificuldade de crer em Deus, porque a revelação especial de Deus se dá pela Bíblia. Mas o mais importante de tudo isso é que a Bíblia, ela não é um livro apenas que nos traz informação, é um livro que tem vida. A vida do próprio Deus está nesse livro, né? A palavra de Deus diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela divide juntas e medulas, né? Ela faz um corte reto na nossa vida, né? Vai até a divisão da alma e do espírito, e ela introduz em nós, né, a vida de Deus, né? A palavra de Deus, ela comunga conosco. A Bíblia diz que ela é apta para discernir todos os pensamentos e intenções do coração, né? Então, isso é muito maravilhoso, porque qual é o livro que você lê e ao mesmo tempo que você lê, discerne os teus pensamentos e intenções e é capaz de se comunicar com você para dar uma resposta àquilo que você está pensando, uma resposta aos teus sentimentos, às tuas angústias. Nenhum livro, porque todo livro é uma literatura morta, né, que traz apenas uma informação que foi importante talvez para um tempo, mas que talvez com o passar do tempo se tornou obsoleta. Mas a palavra de Deus nunca será obsoleta, porque a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. O Deus que escreveu a Bíblia é o Deus que cumpre o que está na Bíblia, né? A Bíblia, ela teve um cumprimento, ela tem um cumprimento e terá um cumprimento em nossas vidas. A Bíblia nos leva para a eternidade, a Bíblia nos leva para uma dimensão espiritual de vida, né? Onde o tempo não passa e onde nós mantemos um relacionamento permanente e constante com Deus. Essa é a revelação especial de Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você possa estar cada vez mais perto de Deus, né? Desta revelação, que você faça da sua Bíblia realmente o seu livro de cabeceira e faça da Bíblia o seu manual de vida, o seu companheiro, seu amigo, que você possa interagir com ela, porque sem a palavra de Deus não pode haver vida em nós, né? A Bíblia é a revelação mais adequada de Deus para nós, para uma compreensão mais ampla, né? Mais organizada, mais compreensível sobre
sobre quem é Deus, sobre qual a vontade dele para a nossa vida e qual deve ser o nosso papel como seres humanos, como filhos de Deus no mundo onde nós vivemos. Amém? Deus abençoe a sua vida e até uma outra oportunidade em nome de Jesus.